E meus irmãos, agora para a exposição da palavra do Senhor, continuaremos de onde paramos no Salmo 119, que é o versículo 161 até o 168. Na última ocasião em que estivemos juntos aqui, chegamos ao versículo 160 e agora continuaremos a tratar deste belo salmo pela penúltima vez agora nessas exposições. Então acompanhem a leitura do Salmo 119, 161 ao 168. É a palavra do nosso Deus que diz assim: Príncipes me perseguem sem causa, porém o meu coração teme é a tua palavra. Alegro-me nas tuas promessas como quem acha grandes despojos. Abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Grande paz têm os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos, eu os amo ardentemente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Bondoso Deus e Pai, diante de ti nós estamos com a tua palavra aberta, desejosos que o Senhor fale conosco. Nós não temos a capacidade de compreender a tua palavra por nós mesmos, por isso rogamos que o mesmo Espírito que inspirou o salmista nos ilumine neste momento de exposição da sua palavra. Que cada um daqui, a começar por mim, reconheça que é o Senhor falando através da sua palavra e com as mentes esclarecidas pelo Senhor possamos compreender e com os ouvidos abertos possamos ouvir a sua voz, não endurecer o nosso coração e que o nosso coração seja preparado pelo Senhor para receber a tua palavra de maneira que o temamos mais, o amemos mais, que nossa alegria e esperança esteja em ti e o nosso desejo seja agradar ao Deus que nós amamos, aquele que enviou seu Filho para que vivêssemos por meio dele. É isso que nós te pedimos e agradecemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, há 2 anos atrás, um pouco mais, começamos as exposições no Salmo 119 e era para ser mesmo uma série em 2 anos, aproximadamente um domingo neste salmo por mês. E o motivo para isso foi, os irmãos já ouviram, o tema e o lema da nossa igreja nestes primeiros anos de organização. E o lema da nossa igreja é guardando a palavra de Deus e testemunhando de Jesus. E nós escolhemos este salmo que é o maior capítulo, se for considerado o capítulo, o salmo, das Escrituras, cujo tema é a própria palavra de Deus, que é gloriosa, que é grande, que é majestosa. E o salmista aqui explica como a palavra é maravilhosa em todos os seus atributos. E do início ao fim ele faz isso. Ele conhece a palavra de Deus e o Deus da palavra. Ele experimenta dos benefícios da palavra de Deus ao ouvir a voz de Deus e experimenta da presença de Deus a cada dia da sua vida, seja qual for a situação. E o que ele nos faz aqui eu vou dizer a você, porque eu amo a palavra de Deus, de A a Z. Então ele montou um acróstico aqui, com as 22 estrofes do alfabeto hebraico, de maneira que cada um dos versículos que nós lemos aqui começa com a mesma letra. E já chegamos das 22 na letra 21 do alfabeto hebraico, que é a letra Sin, ou Shin. E nas 20 estrofes anteriores, nós temos visto o salmista passando por toda sorte de aflições. Ele, assim como nós, padecia de encarar problemas, dificuldades, os desafios do dia a dia. Ele se sentia perseguido, muitas vezes até injustamente. E nessas situações, ele clamava a Deus por salvação e reafirmava como ele amava a Deus e se comprometia com a palavra de Deus. E há um padrão aqui, como nós vimos na última mensagem, no primeiro domingo do ano, em que
A vida cristã, a vida daquele que ama a Deus é permeada com este padrão. E nós vemos aqui estas orações elevadas a Deus que servem de palavra de Deus para nós. O salmista, tendo a sua vida conduzida por Deus, elevava as orações a Deus com sinceridade, de todo o coração, expressando amor e temor a Deus. E a maneira como Deus quis nos responder foi colocando estas orações na sua palavra. E nós nos identificamos tanto com os salmos por causa disso. Porque em todas as suas dimensões, como disse João Calvino, o saltério, o livro dos Salmos, é uma anatomia da alma e do coração humano. Os diversos sentimentos, nossas inquietações, nossas ansiedades, nossas angústias, tristezas, alegrias, esperança, pode ser tudo encontrado no livro dos Salmos, de uma forma profunda, precisa, que nos faz meditar e assim ouvimos a palavra de Deus. Já que o livro dos Salmos é a anatomia do coração humano, sonda os nossos corações de maneira que nos identificamos e os mesmos sentimentos podemos partilhar também. Minha pergunta tem a ver com o coração, porque aqui no início o salmista expressa no versículo 161 que o meu coração teme, o que o meu coração teme é a tua palavra. E como hoje está o seu coração? Não no sentido afetivo, talvez emocional, mas como está o seu coração, os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus planos e desejos nessa noite? Como nós temos visto, irmãos, neste salmo em especial, você tem inúmeros motivos para amar a palavra de Deus, pois ela revela quem é o nosso Deus. Deus mostra a si mesmo através da sua palavra. Nas Escrituras, aquele que é a encarnação do que é a divindade, o Filho de Deus, é revelado de uma forma crescente, eloquente, gloriosa, até a manifestação suprema do Filho de Deus. E Deus também nos ensina pela sua palavra sobre o que Ele quer de nós, como Ele quer que nós vivamos, como podemos ter alegria e esperança no mundo caído em que nós vivemos. Mas ao mesmo tempo em que você tem motivos para amar a palavra de Deus e aprende da parte de Deus na sua palavra como viver, na verdade que o seu coração sempre está exposto no seu dia a dia a todo tipo de situação. O seu coração é pressionado no seu dia a dia por aflições, por sofrimento, por desafios e problemas, por perseguições e temores, como o salmista expressa aqui. Mas também o coração nosso experimenta de alegria, paz. Em meio a incertezas, há esperanças. Vejam só que ambivalência, não é? É quase que uma bipolaridade, aparentemente, em alguns casos. Enquanto temos motivos para amar a palavra de Deus, confiar nele, viver uma vida que o agrada, nós somos expostos a diversos tipos de circunstâncias no nosso dia a dia. Na nossa família, na escola, na faculdade, no trabalho, até mesmo na própria igreja, nas lutas que nós temos. E você precisará, com seu coração exposto a todo tipo de situação, seu coração precisa em todos os momentos ser sondado pela luz da palavra de Deus. E é sobre isso que nos fala a estrofe 21. Na verdade, o que Deus quer nos falar nessa noite, à luz da estrofe 21 do Salmo 119, é isso. E o tema nessa noite é: o que cativa o seu coração e motiva a sua vida? Este é o nosso tema. O que cativa o seu coração e motiva a sua vida? Eu quero começar com os versículos 161 ao 163. Com a pergunta, primeiro, o que cativa o seu coração? O salmista diz: príncipes me perseguem sem causa, porém o que o meu coração teme é a tua palavra. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. O salmista tem um coração cativado pela palavra de Deus e revela aquilo que vai no seu coração. Ele diz no versículo 161 o que ele teme. No versículo 162, o que o alegra.
e no versículo 163, o que ele ama. Então vejam como ele resume o que está no seu coração. Ele expressa em oração a Deus o motivo do seu temor, ou quem ele teme, qual o motivo da sua alegria e onde está o seu amor, aquilo que ele ama. E ele expressa isso enquanto o seu coração é pressionado, como já introduzimos aqui, por todos os lados. Ele o faz quando ele é perseguido sem motivo, com as ameaças externas, com inimigos como príncipes que ele coloca aqui, que o perseguiam sem causa. E o crente muitas vezes será perseguido de uma forma injusta, apenas por amor e temor a Deus. O crente é caracterizado, quando faz o bem, de ser maltratado, porque ele ama a Deus, porque ele teme ao Senhor. E o salmista está com seu coração pressionado, dolorido, porque ele é perseguido sem motivo. Ele também precisa lidar, como diz o versículo 163, com a mentira, com a falsidade. Se fizéssemos aqui uma pergunta, aquilo que vocês mais detestam, certamente a mentira e a falsidade apareceria bastante aqui. E o salmista, assim como nós, também detesta mentira, falsidade, poderíamos colocar até hipocrisia. Você já se sentiu assim como salmista? Você já passou por algum tipo de problema? Por angústias, dificuldades, perseguições que te causaram ou têm te causado no momento medo, temor? Você já se sentiu como salmista entristecido por lutas, como uma guerra em que sobram despojos? Lutas que parecem não ter fim, em que a esperança vai embora. Você já se sentiu como salmista indignado pelas injustiças que há no nosso mundo, de todo tipo? Já ficou indignado por falsidade, mentira, por outros tipos de pecado que estão muitas vezes ao redor de você, mas também dentro do seu próprio coração, em que chega a ser praticamente insuportável, tanto que o salmista chegou a falar: eu detesto, eu odeio mentira e falsidade. Ele também tinha, assim como nós, um coração frágil, muitas vezes inconstante, mas ele amava a palavra de Deus, assim como nós amamos a palavra de Deus. Ele era constantemente pressionado por todos os lados e de muitas maneiras, mas diante dessa ambivalência entre o amor e exultação pela palavra de Deus e a dor e a angústia pelas situações da vida, ele fez o quê? O que cativou, o que arrebatou o seu coração? Nós vemos nestes versículos e até na estrofe o que ele fez. Ele orou. Ele elevou a Deus a sua oração. E na sua oração ao Senhor, ele declarou, ele expressou com palavras, porque muitas vezes ficamos só no pensamento e não nos expressamos da mesma maneira quando dizemos alguma coisa. E ele expressou assim em oração, audivelmente, que chegou até nós hoje, o que cativava o seu coração. Embora eles tivessem angústias, dificuldades e perseguições, essa é a ideia do versículo 161, que faziam com que ele temesse, ficasse com medo, ele tinha ainda mais temor e tremor, uma outra versão nos diz, da palavra de Deus, não é? Príncipes me perseguem, porém o que o meu coração teme é a tua palavra. Mais temor do que as dificuldades, do que as perseguições, eu temo e tremo diante da sua palavra. Meus irmãos, diante da palavra de Deus, nós podemos ver o Deus Criador revelando-se a nós. O que isso provoca em você? Não é verdade que muitas vezes a palavra de Deus é tratada como um livro comum? Nos acostumamos. O próprio Deus eterno, soberano, Criador de todas as coisas, desceu a um nível que poderíamos entender e nos revelou a sua palavra. Você teme e treme diante dela? O mesmo Deus que enviou o seu Filho para que esta palavra que foi revelada e quem ela anunciava estivesse entre nós e cumprisse o que é exigido da parte de Deus e recebesse o castigo decorrente da lei no nosso lugar.
É o Deus que se revela nas Escrituras, que causa mais temor e tremor do que qualquer tipo de situação que você possa se encontrar. Em segundo lugar, o salmista demonstrou também em oração que cativava o seu coração, porque embora ele tivesse motivos para ter tristeza em meio às lutas, e você também tem motivos para tristeza, as crianças estão desenhando o que deixou recentemente elas tristes, preocupadas, e nosso coração tem que lidar com essas coisas desde cedo. O salmista aprendeu que ele tinha ainda mais motivos para ter esperança. Muitas vezes parece que a esperança se vai, não é? Mas a palavra de Deus nos dá a esperança nas promessas de Deus, as promessas que Deus não precisava fazer, mas que Ele quis fazer àqueles que o amam. Nós sabemos, irmãos, que a tristeza, o sofrimento, tudo passará. Cristo enxugará dos olhos toda lágrima. O mar, que é uma ilustração do sofrimento do mundo, do mal, das adversidades, não existirá na nova criação. A tristeza e o sofrimento passarão, mas aquilo que Deus prometeu durará para sempre. Este era o motivo de alegria para o salmista, a esperança nas promessas de Deus e não a ausência dos problemas. E em terceiro lugar, ele diz que embora tivesse razões para odiar, abominar, detestar a mentira, a falsidade, todo tipo de pecado, tanto o seu próprio como dos outros, por amar a palavra de Deus, o amor pela palavra de Deus cativava profundamente o seu coração. Como eu odeio falsidade e mentira, mas eu amo ainda mais que eu odeio a falsidade e a mentira, a palavra do meu Deus. Meus irmãos, Deus sonda e conhece o seu coração. Ele sabe no que você pensa, o que você deseja, o que você tem sofrido, com o que você tem se alegrado. A questão é o quanto você conhece. De verdade, à luz da palavra de Deus, numa perspectiva de Deus sobre você, o que vai no seu coração. O que tem cativado mais o seu coração? Você pode dizer que o amor pela palavra de Deus cativa mais o seu coração do que os problemas que você tem que lidar no seu dia a dia? O que sai da sua boca? Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. E quais são os assuntos que mais são comuns a você? É isso que cativa o seu coração. Você pode dizer que a palavra de Deus, o amor à palavra de Deus é o que mais cativa o seu coração? Não que não possamos falar de outros assuntos, mas até mesmo quando falamos de outros assuntos é de uma maneira que evidenciamos o amor pela palavra de Deus e o temor a Deus. O que você teme? O que você admira? O que te deixa sem palavras? O que te causa alegria? O que você ama e aquilo que você detesta? Notem como tudo isso expressa o que está no coração. Considere a sua vida à luz do que Deus está dizendo na sua palavra aqui. Busque a Deus em oração, seja qual for o motivo dos seus temores, das suas tristezas, do seu sofrimento, da sua alegria, das suas preocupações. Não importa quais forem os seus planos, busque a Deus em oração e coloque tudo isso diante dele. E buscando a Deus na sua palavra, leia a Bíblia, medite nela. Procure reconhecer como Deus está agindo em todos os seus caminhos para que o seu coração seja cada dia mais cativado por Ele. Para que você o tema mais, viva confiadamente nele, esperançoso nas suas promessas. E que você ame o que Deus diz. E ame também a vontade dele para você, que é uma vida piedosa que Deus requer daqueles que o amam. Em segundo lugar, versículos 164 a 166, que é a pergunta: como você vive diante de Deus? Se a primeira pergunta foi o que cativa o seu coração, aquilo que você mais ama, o que você mais admira, o que se passa na sua mente e é expresso em palavras. A segunda pergunta é: como você vive diante de Deus? E o salmista diz aqui como ele vive diante de Deus de uma forma poética. 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Grande paz
tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. Este é o relato de como o salmista vivia diante de Deus. E, resumidamente, ele expressa que a vida dele era moldada pela palavra de Deus. De que maneira? Ele não vive de uma forma natural. Assim como eu e você não devemos viver como outros que não conhecem a Deus vivem. Ele diz no versículo 164 que 7 vezes no dia eu louvo pela justiça dos teus juízos. Este 7 não é literal, que devemos separar 7 momentos do dia para louvar a Deus. A ideia é que, como que o salmista vivia? Uma vida de louvor a Deus constante. Em todo o tempo ele louvava a Deus. Não quer dizer que ele ficava cantarolando por aí. Não é somente assim que se louva a Deus. Ele aprendeu a ver a própria vida, a própria realidade ao redor, à luz das Escrituras, mesmo quando ele enfrentava perseguição. E ele tinha motivos para louvar, para falar bem de Deus e para reconhecer quem era Deus na sua vida, seja na alegria ou na tristeza. Nos momentos de angústia ou de esperança, ele tinha o que dizer sobre Deus à luz do que estava acontecendo na sua vida. Então ele louvava a Deus em todo o tempo. Em segundo lugar, versículo 165, ele vivia diante de Deus desfrutando da sua paz. E paz não é ausência de problemas. É usufruir daquela paz que Deus fala, que excede a compreensão humana, que somente quem ama a Deus pode receber dele. Somente quem foi amado por Deus e aprendeu a amar a Deus pode usufruir dessa paz, que vai além das circunstâncias não explicam, e que excede a compreensão humana. O texto de Filipenses 4 expressa essa ideia, nos ajuda. Quando Paulo, escrevendo, lá no versículo 4 em diante, diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E então, quem vive assim, a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quem vive diante de Deus e para Deus desfruta da sua paz. Em terceiro lugar, quem vive diante de Deus e para Deus é preservado e guardado por Deus. Isso nós vemos no versículo 165. A ideia é que aqueles que o amam, Deus preserva a vida. Deus impede que caiam. Deus conduz os passos. Guarda de tropeços é a ideia do salmista. Judas, escrevendo no final da sua carta, diz: e ao Deus que é poderoso, o Deus que não é alheio a nós, é o Deus que cuida de nós, que nos preserva a vida. Ele é poderoso para evitar, diz Judas, que vocês tropecem, que pode apresentá-los diante da sua glória com grande alegria. Nós somos preservados e guardados por Deus. Além disso, no versículo 166, o salmista diz que quem vive diante de Deus e para Deus só pode viver com esperança em Deus. Seja qual for a situação, boas ou mas difíceis ou fáceis, nada pode ofuscar o brilho da esperança que nós temos em Cristo Jesus. Por pior que seja a dificuldade, e ouvimos testemunhos de irmãos que passam por situações muito piores do que as nossas, nada pode ofuscar o brilho daquele que tem esperança em Deus, que brilha em meio ao mundo sombrio, em meio às dores, às lutas, a tudo que se enfrenta. O salmista aprendeu isso. E por último, no versículo 166, o salmista diz que quem vive diante de Deus e para Deus vive uma vida de obediência em Deus. Ele diz: e cumpro os teus mandamentos. Um verdadeiro crente que vive diante de Deus e para Deus não apenas louva a Deus em todo o tempo, não apenas desfruta da paz que somente Deus pode conceder graciosamente,
não somente é protegido e preservado de tropeços, não somente tem esperança nas promessas, motivo da nossa alegria. A vida cristã é uma vida ativa, em que aquilo que nós fazemos deve ser em obediência e sujeição à vontade de Deus e não à nossa própria vontade. Meus irmãos, as nossas orações refletem isso. A forma como nós oramos expressam se nós estamos mais interessados que Deus faça a nossa vontade, que resolva os nossos problemas, ou que nós desejamos fazer a vontade de Deus e que a nossa não é importante assim. E o salmista expressa que quem vive diante de Deus e para Deus vive em obediência e sujeição a Ele, desejando mais a vontade de Deus do que a sua própria. Meus irmãos, Deus vê a cada um de nós, Ele nos pesa no nosso modo de viver. Ele sabe como você tem vivido diante dEle. Talvez os outros que estão aqui não saibam como cada um de nós tem vivido diante de Deus. Mas Deus sabe. E o quanto você reconhece a maneira como você tem vivido diante de Deus? Se você ama verdadeiramente a palavra de Deus e ama o Deus revelado na palavra, você tem verdadeiramente uma vida moldada pela palavra. O salmista não nasceu dessa forma que ele expressou viver. Ele foi moldado pela palavra cada dia mais. Isso acontece conosco também. E quando alguém que ama a palavra de Deus e ama o Deus da palavra e tem um compromisso sério com Ele, terá sua vida moldada por esta palavra e pelo Espírito de Deus que age em nós. A sua vida tem as mesmas marcas que o salmista demonstra aqui. Você pode dizer que você vive diante de Deus e para Deus, louvando a Deus em todo tempo, em toda circunstância. Que você tem desfrutado da paz que somente Deus pode conceder, vivendo na presença dEle. Você pode dizer que Deus tem te preservado, Deus tem tido misericórdia de você. Você tem vivido com esperança neste mundo que não dá motivos para termos esperança. E você tem se comprometido a uma vida de obediência e fidelidade ao Senhor. Essas são as marcas de quem vive diante de Deus e para Deus. O salmista escreveu a sua oração e chegou até nós. Se você fosse escrever a sua oração, expressando ao Senhor como você tem vivido diante dele, o que você diria? Não estamos acostumados a isso, não é? Mas se você escrevesse a sua oração explicando ao Senhor como tem vivido diante dele, esta oração demonstraria que a sua vida tem sim sido moldada e transformada pela palavra de Deus? Ainda que não de uma forma perfeita e completa, isso só vai se completar quando Cristo voltar. Você pode dizer que sua vida tem sido moldada e transformada pela palavra de Deus? E por último, versículos 167 e 168. Uma outra pergunta. Depois de vermos então a primeira, o que cativa o seu coração? A segunda, como você vive diante de Deus? Essa terceira e última pergunta é: qual é a motivação do seu coração? E o salmista diz: a minha alma tem observado os teus testemunhos. Eu os amo ardentemente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. A NVI traduz assim: obedeço aos teus testemunhos, amo-os infinitamente. Obedeço a todos os teus preceitos e testemunhos, pois conheces todos os meus caminhos. Falar sobre a motivação do coração nem sempre é uma tarefa fácil, não é? Nós somos limitados para enxergar a própria motivação. Olhar no espelho não é uma tarefa tão fácil assim. Eu olhar para alguém e tentar compreender qual é a motivação do outro em fazer alguma coisa, também é muito difícil. Somos limitados. O nosso coração, ao lermos assim o nosso próprio coração e do outro, é enganoso. Nós nem sempre também paramos para meditar no motivo pelo qual fazemos o que fazemos. Aquilo que nós temos costumes de fazer, muitas vezes fazemos automaticamente. Nem paramos para pensar por que nós fazemos aquilo.
Vir à igreja no domingo. Por que você fez isso hoje? Qual foi a motivação do seu coração? É um hábito? Um costume? É talvez uma tradição familiar? Ou por outro motivo que seja que te trouxe aqui? As motivações muitas vezes não são meditadas, mas Deus sonda o nosso coração. Ele expõe pela sua palavra o que está no nosso coração e com isso nós aprendemos a ver, inclusive, quais são as nossas motivações. Em outras palavras, todas as vezes que recebemos a palavra do Senhor com atenção, isso acontece na sua leitura e meditação diária. Quando nos reunimos para estudarmos a palavra de Deus junto. Quando alguém fala sobre o que aprendeu da palavra de Deus, com o seu testemunho, mas de uma forma especial, quando Deus nos fala no culto, e é Ele mesmo falando através da exposição da sua palavra. Todas as vezes que recebemos a palavra de Deus, Deus nos ilumina com seu Espírito. Se você entende o que Deus está falando para você nessa noite, não é a sua capacidade, é o Espírito de Deus iluminando o seu coração e abrindo os seus ouvidos para que você ouça o que Deus tem a te dizer. E Deus ilumina, Ele joga luz sobre o que está no nosso coração, Ele nos cativa pela sua palavra, Ele molda a nossa vida e nos ensina a viver. Você saberia dizer qual é a sua motivação para viver diante de Deus? Pense por um instante. O que te motiva a viver diante de Deus e para Deus? Qual tem sido a sua motivação? Você já parou para pensar nisso? O salmista não diz somente uma. Talvez se eu perguntasse aqui, diga uma motivação. Alguém diria, mas pastor, são tantas, é até difícil por onde começar. Mas só uma. O salmista nos diz duas motivações que ele tinha para viver diante de Deus. A primeira está no versículo 167. Ele diz, a minha alma tem observado os teus testemunhos e eu os amo ardentemente. Qual é a primeira motivação do salmista? É o amor que ele tem por Deus e pela sua palavra. E não é um amor superficial, de quem conhece a Deus só de ouvir, mas é de quem tem um compromisso, um relacionamento profundo com Ele. Ele ama ardentemente a palavra de Deus. Ele ama profundamente o Deus da palavra. E o amor que ele tem por Deus é infinitamente maior do que tem por qualquer outra coisa. E a sua motivação para viver diante de Deus, então, não é o medo de ser castigado. Não, vou na igreja, eu faço tal e tal coisa, porque senão Deus castiga. O medo do castigo é a motivação de muitos. Ou para ser abençoado, eu faço isso e espero ser abençoado por Deus. Implicitamente isso está uma barganha. Eu faço uma coisa e Deus tem que me dar o que eu quero. Ou meramente por obrigação. Por que você veio hoje? Porque meu pai e minha mãe mandaram, ou me trouxeram, algo que é uma obrigação, talvez até com relutância. A motivação do salmista para viver diante de Deus é o fato de amar a Deus e também por amar aquilo que Deus ordena. Ele não obedece porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ele não somente ama a Deus, mas ama o que Deus ordena. Ele ama a lei de Deus. Essa tem sido a sua motivação também para viver diante de Deus e para Deus? O amor ao Senhor? Você ama a Deus ao ponto de amar mais o que Ele ordena que você faça, que você viva, do que você gostaria que Ele fizesse por você? O seu amor é maior pelo que Deus ordena ou por aquilo que você deseja que Deus te dê? Em segundo lugar, a segunda motivação do salmista para viver diante de Deus está no 168. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Além de amar a Deus e a palavra de Deus, a segunda motivação do salmista é viver diante de Deus para agradar a Deus, em obediência em todos os seus caminhos. Então, resumindo, é o quê?
A primeira motivação é porque ele ama a palavra de Deus e eu quero viver diante dele. E a segunda razão motivação, eu quero agradar ao meu Senhor, por isso eu obedeço e eu amo a sua vontade. Quantas vezes você para pensar no seu dia a dia, isso que o salmista expressa aqui, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. O que isso significa? Que os olhos de Deus estão sobre você em todo o tempo, mesmo que você não se atente a isso. Deus te vê em todo o tempo. Ele reage à maneira que você vive. Ele reage, inclusive, à motivação que há no seu coração, se a forma que você vive é por amor a Deus e para agradá-lo ou não. Se é por amar a si mesmo e é para agradar a si mesmo. Deus vê isso e reage a você. O Salmo 139, conhecido, que é belíssimo, nos traz essa realidade, que o nosso Deus nos sonda e nos conhece, sabe como me assento e quando me levanto, e de longe penetras os meus pensamentos. Deus vê o que você pensa em todo o tempo. O salmista diz: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Como se esconder de um Deus onipresente? Como esconder algo de um Deus onisciente? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. E isso acontece desde que nós existimos, porque fomos criados por ele. O salmista diz: pois tu formaste o meu interior e tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus olhos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Por isso o salmista termina dizendo: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Não está pedindo, está reconhecendo que Deus sabe o que vai no coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Meus irmãos, a segunda motivação do salmista para viver diante de Deus e para Deus parte desta consciência de um Deus onisciente, que sabe todas as coisas. Um Deus soberano que não é indiferente ao modo que nós vivemos. Saber que os olhos do Senhor estão sempre sobre você deve ser uma grande motivação para que você queira agradá-lo. Essa também é a sua motivação? Tem sido a sua motivação para viver nessa vida? Agradar a Deus? Ou tem sido agradar a si mesmo? Você tem consciência que Deus não é indiferente ao modo que você vive e um dia Ele fará com que você preste contas, porque Ele foi seu Criador, você foi criado por Ele e você é responsável diante dEle. Você tem essa consciência que Deus te vê a ponto de que você o tema, isso te motiva a agradá-lo em tudo que faz. Meus irmãos, Deus se importa com a forma que você vive. E Ele reage à forma que você vive, se é para agradá-lo ou por amá-lo ou não. E para concluir, nunca se esqueça, como vimos aqui, que Deus sabe dos temores que há no seu coração, das tristezas, até mesmo daquilo que você odeia. Mas na sua palavra, nós somos cativados. A palavra de Deus nos cativa o coração. E é assim, cativados pela palavra, que tememos mais a Deus, que somos alegrados e temos esperança nas promessas de Deus, e que nós aprendemos a amar mais a Deus. Em segundo lugar, nunca se esqueça que Deus não é indiferente ao modo que você vive. E é Ele mesmo que nos molda
pela sua palavra. Ele nos ensina a viver. E uma vida que agrada a Deus é uma vida de louvor constante, que bendiz a Deus e o reconhece em todos os caminhos. É uma vida em que aquele que ama a Deus desfruta da sua paz, é preservado por Ele, vive com esperança numa vida de obediência e fidelidade ao Senhor. E por último, nunca se esqueça que Deus conhece a motivação do seu coração. Ele sabe por que você vive ou tem vivido da maneira que você tem vivido. Ele sabe tudo o que você faz, o que você pensa e o porquê você faz e pensa desta maneira e reage a você. Que a sua motivação seja para viver, que você ama a Deus, porque Ele te amou primeiro. E que você também ame agradar ao Senhor, não porque Ele te deu aquilo que você quer, mas pelo que Ele é, pelo que Ele fez no passado em Cristo, pelo que Ele tem feito a cada dia em toda circunstância e pelo que Ele prometeu que fará no futuro, por aqueles que o amam. Amém.